Bom dia, bom dia, bom dia. E aí, pessoal? Animados para mais um momento de sabedoria? Hoje, dia 21 de agosto. E neste dia 21, ele, de novo, vem nos dizer que como é importante ter discernimento para a gente alcançar a felicidade. E o principal objetivo do discernimento ele considera que é a prudência. Quem tem prudência, quem age com prudência, alcança a vida. E quem é imprudente, na palavra diz, repousará na companhia das trevas. Então, ele nos convida, mais uma vez, a observar e treinar, nos colocar na presença de Deus, nos colocar como criaturas e pedir a Deus a graça, porque é só pela graça que a gente alcança a sabedoria. A gente precisa ser submisso ao Senhor. Com essa submissão, a gente conecta o nosso coração ao coração de Deus e permite que Ele trabalhe em nós e que Ele nos muna cada vez mais de sabedoria, de inteligência e de discernimento. Então, não tem como a gente alcançar a sabedoria pela força do nosso braço. Nós precisamos nos colocar como submissos ao Senhor e fazer o seu coração, fazer o coração da gente um canal para que o Senhor nos leve aonde Ele quer. E aí a gente alcança, a sabedoria com a graça de Deus. Tudo é graça, gente. Tudo é graça. Nada do que a gente faz é porque a gente é bonzinho ou a gente... Não. Tudo é graça. Tudo que a gente faz na vida. Então, vamos aqui fazer a leitura para ver o que mais que ele vai contar para a gente. O coração do rei é uma água fluente nas mãos do Senhor. Ele o inclina para qualquer parte que quiser. Olha isso. Por que ele está falando do coração do rei? Porque naquela época as pessoas que eram consideradas sábias era o rei. O rei precisava ser sábio. Porque o rei, ele determinava, ele que julgava, ele que fazia tudo. Então, quando ele fala que o coração do rei é uma água fluente nas mãos do Senhor, você imagina, quando você é submisso a Deus, você se deixa levar. Deus vai te levando, uma hora está por um caminho, daqui a pouco a gente vai por outro caminho, depois a gente vai mudando o caminho no percurso, tá? Não é uma reta. Os objetivos vão mudando, as coisas vão aparecendo, é no percurso. No percurso que você descobre o que você tem que desenvolver, o que mais tem que ser desenvolvido. Às vezes as prioridades mudam. E se você não está com esse coração entregue a Deus, você não vai ter flexibilidade para mudar esse curso, para se deixar levar. Os caminhos do homem parecem retos aos seus olhos, mas cabe ao Senhor pesar os corações. A prática da justiça e da equidade vale aos olhos do Senhor mais que os sacrifícios, ou seja, pratica a justiça, seja uma pessoa reta, porque isso vai mais valioso do que sacrifício. Não adianta a gente fazer sacrifícios, mas não ser pessoa justa, não sermos retos aos olhos de Deus. Então observe isso.
Ah, quer fazer sacrifício? Quer fazer? Faça. Mas observe que a justiça é mais importante. Ele dá mais valor a isso. Olhares altivos ensoberbecem o coração. O luzeiro dos ímpios é o pecado. Olhares altivos, orgulho. O orgulho ensoberbece o coração. Faz com que a gente seja soberbo. Então, cuidado. Os planos do homem ativo produzem abundância. A precipitação só traz a penúria. O que ele está falando aqui? A importância da gente planejar. Os planos trazem e produzem abundância. Quando você age por impulso, quando você é uma pessoa precipitada, só traz penúria. Porque às vezes você não está observando, você não está pegando o conselho, você não está pensando direito, você não está discernindo sobre aquela questão. Então, não seja precipitado. Tesouros adquiridos pela mentira, vaidade passageira para os que procuram a morte. Ou seja, você adquire alguma coisa pela mentira ou por enganar alguém, você acha que aquilo está te fazendo bem, mas é uma vaidade passageira, tá? A violência dos ímpios os conduz à ruína, porque se recusam a praticar justiça. O caminho do perverso é tortuoso, mas o inocente age com retidão. Até o inocente é reto. Presta atenção. Melhor é habitar num canto do terraço do que viver com uma mulher impertinente. Mulheres, né? Isso aqui ele fala mulher, mas serve para todo mundo. Mas por que eu acho que ele fala sempre com a mulher? Porque nós, mulheres, nós esposas, temos a capacidade de fazer com que a nossa casa seja um lar, seja um ambiente seguro. Nós temos a capacidade de definir se os nossos filhos respeitam ou não os pais. Qualquer coisa que a mãe fale para os filhos é muito importante. Se a mãe todo o tempo fala do pai, reclama na frente dos filhos, essa criança vai crescer sem saber respeitar o pai. Então, muito cuidado com aquilo que você fala e profere em casa. O seu marido pode até ter alguns erros, pode até não observar algumas coisas, mas fale diretamente com ele. Não fale com seus filhos, não faça com que ele perca o respeito perante os seus filhos, porque depois para você ajustar isso, custa muito. Uma criança que cresce a vida toda ouvindo determinadas coisas, você está gerando um monte de crenças na cabecinha dela, que isso vai prejudicar e muito na sua vida adulta. Então, as mães, elas têm uma responsabilidade muito grande. Tem que ter muita sabedoria, porque não é fácil educar. A função de educar é da mãe. O pai disciplina. E nesse educar, em momento algum, você pode ficar proferindo palavras que diminuam o seu marido perante os seus filhos. Ontem eu fiz um atendimento e isso acontece direto na casa dessa pessoa. E ela está sofrendo com isso. Porque agora tem 2 adolescentes na casa que não respeitam o pai. Que tem dificuldade de honrar o pai. E para consertar agora, vai ter que ter muito investimento. Não investimento só de dinheiro, né? Mas investimento de tempo, de conversa, de explicar que não é por aí. Mas é uma vida falando e protegendo, né? Sejamos sábias, que a gente não desautorize, que a gente converse em reservado. Seja sábia. A alma do ímpio deseja o mal,
nem mesmo o seu amigo encontrará graça aos seus olhos. Quando se pune o zombador, o simples torna-se sábio. Quando se adverte o sábio, ele adquire a ciência. Olha isso. Quando se pune o zombador, o simples torna-se sábio. Quando se adverte o sábio, ele adquire a ciência. Quando a gente observa, gente, uma punição, uma repreensão, uma correção, se a gente souber acolher, a gente avança, a gente se desenvolve. Presta bem atenção. Cada vez que a gente recebe uma punição, uma correção, se a gente acolhe e tira o fruto daquilo, a gente se torna mais sábio. O justo observa a casa do ímpio e precipita os maus na desventura. Quem se faz de surdo aos gritos do pobre não será ouvido quando ele mesmo clamar. Quando tiver uma pessoa passando pela sua vida, porque até isso é graça. Tem pessoas que passam na vida da gente que Deus as coloca ali para que a gente tome providência. Alguma vez na vida você teve essa sensação? Tem pessoas que cruzam o seu caminho porque é para você tomar uma providência perante ela. E se você não tomar essa providência para ajudar esse irmão, quando você clamar, o Senhor não vai te atender. Lembre-se sempre, quem empresta ao pobre está emprestando a Deus. E Deus mesmo vai lhe restituir o favor. Isso é muito lindo, gente. Essa promessa é muito poderosa, né? Um presente dado sob o manto extingue a cólera. Uma oferta concebida às ocultas acalma o furor violento. Para o justo é uma alegria a prática da justiça, mas é um terror para aqueles que praticam a iniquidade. Quanto mais se pratica a justiça, mais o justo fica contente. Porque quando isso se torna uma prática, é uma vida leve. É uma vida sem ressentimento, sem arrependimento. Porque todo o tempo ele está agindo com a justiça. Então não tem nada com que faça com que ele se arrependa depois, com que ele fique remoendo as coisas. O homem que se desvia do caminho da prudência repousará na companhia das trevas. Observemos e sejamos prudentes. O que ama o banquete será um homem indigente. O que ama o vinho e o óleo não se enriquecerá. O que ama os banquetes será um homem indigente. Olha isso. O ímpio serve de resgate para o justo, o pérfido para os homens retos. O ímpio serve de resgate para o justo e o pérfido para os homens retos. Ou seja, cada pessoa que pratica justiça, cada pessoa que age com retidão, ela tem o poder de resgatar outras pessoas. Ela tem o poder de fazer com que outras pessoas caiam em si e falem: opa, esse caminho não é por aqui. Opa, eu não estou agindo da forma correta. Certo? Melhor é habitar no deserto do que uma mulher impertinente e intrigante. De novo, seja sábia, não seja reclamona. Se você é uma pessoa que só reclama, uma mulher que só reclama, uma mãe que só reclama o tempo todo, ninguém dá conta de conviver com uma pessoa assim. Então, seja sábia, né? Na casa do sábio há preciosas reservas de óleo. O homem imprudente, porém, os absorverá. Quem segue a justiça e a misericórdia achará vida, justiça e glória. Olha essa promessa. Quem segue a justiça e a misericórdia, seja justo e misericordioso, que você vai achar vida, justiça e glória.
O sábio toma de assalto a cidade dos heróis, destrói a fortaleza em que se depositava a confiança. O sábio toma de assalto a cidade dos heróis, destrói a fortaleza em que se depositava a confiança. Quem vigia sua boca e sua língua preserva sua vida da angústia. Quem vigia sua boca e a sua língua. Porque depois, quando você proferiu alguma coisa que você se arrepende, o que acontece? Você fica angustiado. Por que eu fui falar aquilo? Para que eu fui falar da vida do outro? Por que eu fiz isso? Então, lembre-se, você é dono do que cala, escravo do que fala. Pense mais de uma vez antes de falar as coisas e comentar. Pense mais de uma vez. Chamamos de zombador um soberbo arrogante, que age com orgulho desmedido. O desejo do preguiçoso o matam, porque suas mãos recusam o trabalho. Olha isso, o que o preguiçoso deseja é fonte de morte para ele. Porque como ele não tem vontade, ele não tem disposição para ir atrás daquilo que ele deseja, as mãos recusam o trabalho, como que ele pode desejar algo? Então, cada desejo que o preguiçoso tem é motivo de morte para ele, porque ele não quer levantar e ir atrás daquilo que ele deseja. O sacrifício dos ímpios é abominável, mormente quando oferecem com má intenção. Não adianta sacrifício, principalmente se você tiver com má intenção. Observe a justiça e a misericórdia. Sacrifício com má intenção não serve de nada. A testemunha mentirosa perecerá, mas o homem que escuta sempre poderá falar. O ímpio aparenta um ar firme, o homem correto consolida seu proceder. Nem a sabedoria, nem a prudência, nem conselho podem prevalecer contra o Senhor. Olha só, não adianta ser sábio, ser prudente e dar bons conselhos. Isso não prevalece contra o Senhor. Você não consegue ir contra o Senhor. Tá? Não vai prevalecer. Quando você estiver lado a lado do Senhor, isso não vai ser maior. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas é do Senhor que depende a vitória. Você pode colocar tudo em ordem, preparar tudo, mas a vitória depende do Senhor. De novo, Ele nos convida à submissão. Não fazemos e não somos nada se não observarmos que tudo é graça. Tudo é graça, né? E aí, termina esse capítulo e eu volto nesse daqui, ó. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas é do Senhor que depende a vitória. Tudo o que se dá em nossa vida é graça e nós somos totalmente dependentes de Deus para alcançar qualquer coisa que a gente queira. A gente coloca o pé e Deus vai colocando o caminho. Ele vai dando pra gente a vontade, Ele vai dando pra gente a força para ser persistente naquilo que a gente começou a trilhar. E quanto mais boa vontade você tem para seguir o caminho, mais Ele vai entregando. Mas cuidado, a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, por isso que a cada passo que a gente vai dando, a gente não pode jamais esquecer que você pode ser sábio, prudente, fazer bons conselhos, mas isso não faz com que você seja maior que o Senhor.
Entende? Nós continuamos sendo criaturas. E tudo continua sendo graça. Leia o capítulo de novo, vê o versículo que mais faz sentido, ore, né? E amanhã a gente está aqui de volta, se Deus quiser. Deus abençoe o dia de vocês. Comenta e compartilha, tá? Se faz sentido para você. E você também leve a palavra para a vida dos demais. Há muitos necessitados de ouvir tudo isso que a gente vai falando aqui todos os dias. Tchauzinho.